Você assistiu aqui na Univesp TV a observação de um espaço geográfico urbano. Nossa missão hoje é nos aproximar de outro espaço geográfico, o rural. Também optamos pela observação. Desta vez, nossa convidada é Sueli Ângelo Furlan. Ela é doutora em Geografia e professora da Universidade de São Paulo. No espaço rural, a gente vai ver muito mais verde, a gente vai ver solo, a gente vai ver plantas que são utilizadas para nosso uso. Além dessa paisagem, o espaço rural é caracterizado por outras formas de trabalho. Lá eles trabalham cultivando a terra. Repare na descrição do espaço urbano, feita pelo geógrafo José Donizete Casolato no programa anterior. E veja o contraste com o espaço rural que a pesquisadora Sueli acabou de descrever. Como qualquer espaço urbano, né, nós vamos observar inicialmente a grande densidade de ocupação do espaço, né, que a característica do espaço urbano são as altas densidades. A especialidade da geografia que estuda o espaço rural é a geografia agrária. Quem estuda o urbano vai estudar esses processos que resultam na cidade edificada, nos fluxos financeiros, no comércio, nos serviços. E quem estuda o agrário estuda as mesmas outros fenômenos que dizem respeito à produção no campo, como se organiza a propriedade rural, se ela é pequena, se ela é grande. O espaço escolhido para a visita é Bororé Colônia, na cidade de São Paulo. Uma área de proteção ambiental junto à represa Billings, uma importante fonte de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. Sueli é responsável pelo plano de manejo dessa área, ou seja, de como o espaço vai ser organizado. E assim como aconteceu com o espaço urbano, a geógrafa usou a cartografia antes de ir ao local. Nós estamos aqui na zona oeste do município de São Paulo e o nosso caminho será em direção à zona sul. Como é área de mananciais, área de produção de água, a Prefeitura do município de São Paulo criou duas áreas de proteção ambiental, duas APAs. Nós vamos para a APA Bororé Colônia. Nós vamos chegar nesse setor aqui da área da bacia da represa Billings, do reservatório Billings, onde a gente ainda tem propriedades rurais, uma paisagem não urbana ou menos urbanizada. Nós vamos em direção ainda ao que ficou de áreas rurais no município de São Paulo. Pode parecer estranho, mas existe agricultura em São Paulo. Mãos à obra, doutora. Durante o caminho, cruzando a cidade, há muito o que observar. O trabalho de campo, ele é, para a ciência geográfica, uma metodologia, porque é preciso ir no real, colher no real, observar o real, para a gente poder entender mais, ter mais elementos de observação, para poder se perguntar e buscar possíveis respostas. Então, o trabalho de campo não é só uma atividade prazerosa que você vai ver porque é gostoso sair da sala de aula, né? Ele é uma forma de conhecer e aprender. Então, e para ser assim, o trabalho de campo tem uma série de passos que o professor pode organizar para que saiba aproveitar esse real para entendê-lo, né? Nós estamos na Marginal Pinheiros, que fez parte de um plano viário da cidade que ocupou as várzeas dos rios. Aqui nós temos o Rio Pinheiros, um rio retificado, que foi retificado a partir de um grande projeto que conciliava esse projeto viário, desenvolver as vias radiais que davam acesso à Zona Sul, à Zona Oeste, à Zona Norte, à Zona Leste. E aqui a retificação do rio a partir da ideia de que precisava se acabar com as enchentes em São Paulo. O geógrafo olha e se pergunta, por que esse rio é reto? Ele sempre foi reto? Aí vai pesquisar nos documentos mais antigos, vai olhar toda a documentação, a bibliografia e descobrir que houve um projeto que o retificou. Olha lá, APA Bororé Colônia, né? Bororé é um topônimo tupi e Colônia é um topônimo nome da colonização, da colônia alemã.
aqui é a Península do Bororé. Aqui é um braço da Billings, um lago artificial, não é um lago natural. Ela foi formada a partir do represamento dos rios, né? E formou uma península, formou uma ponta proeminente do continente para as águas. As pessoas, como é muito recortada essa ponta e tem muitos remansos, as pessoas deram o nome de ilha e ficou Ilha do Bororé. E aqui nesta área onde a gente vai percorrer é onde está ainda uma permanência do uso agrícola. Olha a geógrafa em ação. Na balsa, a professora Sueli conheceu um morador da região, que tem um ponto de vista sobre o espaço. O Wellington é artista plástico. Esse contexto de área de proteção a manancial, que inclusive é recente, né, traz muitos conteúdos de discutir a cidade, né, os acessos aqui também, né. Isso é um pouco que a gente tenta abordar no nosso trabalho artístico. Na geografia, a gente fala das paisagens e fala do que a gente vê, que é também a imagem. Então é bem legal conversar com um artista e ver que ele tem um olhar para a imagem. O professor deseja educar o olhar do aluno para que ele possa poder olhar e ver. E aqui nós estamos falando de uma região que tem uma riqueza enorme de conteúdos que o professor pode enxergar. A preservação da Mata Atlântica, a água que está no reservatório e essa sensibilidade, né? Os símbolos que água e floresta e cidade podem trazer, tanto para um artista como para um morador que também não vai fazer arte, mas ele vai usufruir desse contexto, né? O meio ambiente é uma preocupação de Wellington. Grande parte da poluição que existe dentro dessa área aqui, principalmente na represa, ela não está por conta da ocupação dessas pessoas. Ela está por conta da população que está na cidade como um todo. As indústrias que poluem a água. A poluição maior do reservatório está em compostos químicos. No plano de manejo do Parque Bororé, nós fizemos um levantamento de pontos de contaminação dessa represa. Você tem metais pesados, você tem componentes químicos na água, que são efluentes provavelmente de indústrias. Seguimos adiante. Perto dali tem um pequeno restaurante. Paramos para conhecer Dona Antônia. A professora Sueli se interessou por uma descoberta que a mulher fez e passou a divulgar na região. O cambuci. O cambuci a gente faz chá, faz suco, faz caipirinha, faz quentão, faz mousse. Você faz uma infinidade de pratos. O cambuci é uma planta nativa. Nativa. Como é feita? É um extrativismo? Extrativismo é quando você vai direto na planta e tira os frutos ou não planta. Na nossa região, que é Palheireiros e Bororé, na mata tem pouco. É mais produzido em casa. Como é região de chácara, a maioria das pessoas tem de 2 a 4, 5 pés ou até mais. E o trabalho? Dá para viver só da terra? Não dá para você viver só daqui quem tem uma propriedade pequena. Então isso é bem interessante porque essa relação rural e urbano, ela é assim aqui porque nós estamos em São Paulo, mas ela também é assim em outras agriculturas, onde a agricultura familiar não consegue sustentar a família. Então uma pessoa da família, o jovem ou o marido, saem, ou a mulher, trabalha para completar a renda. Luciana é filha de Antônia e está aqui de passagem. Vive lá do outro lado, no espaço urbano, mas hoje veio ajudar a mãe. Aqui é um paraíso, né? Tem um pouquinho de dificuldade só em questão de locomoção para quem trabalha e estuda, mas para quem mora aqui é muito bom. O sossego, a questão de você ter tudo que você plantar, você colhe aqui. Aqui na região tem plantações de shimeji, tem a chácara de flor também, que as pessoas trabalham bastante com essa questão de flores. E a agricultura também tem uma grande importância aqui nessa região. Falando em plantação de shimeji, resolvemos conhecer uma. Aqui a gente já está numa uma propriedade rural, digamos, né? O espaço rural ele tem vários tamanhos de propriedade, vários tipos de sistemas fundiários. Aqui em São Paulo são pequenas propriedades, trabalho familiar. Na Agrícola Bororé, quem nos recebeu foi o agricultor Valdemir Ferro, mais conhecido como Ferrinho. Eu estou aqui há 20 anos, mas esse sítio já tem mais tempo. Esse sítio já tem uns 40, 50 anos. Mas... E sempre foi uma propriedade de produção de alguma coisa? Sempre foi propriedade de produção de plantas ornamentais. De 12 anos para cá que a gente agregou, né, cogumelos.
O senhor comercializa com quem as plantas? O senhor vende? A Ceagesp, então. É uma vantagem para o senhor, de certa maneira, estar tão perto da cidade? Sem dúvida. Você encurta mais o caminho, o custo de transporte que você tem da tua mercadoria. Eu, como produtor, vendendo direto, né? Então, o custo é um custo menor, você pode enfrentar melhor a concorrência, vender mais barato. Será que a gente pode conhecer um pouquinho, então? Vamos lá. Como é que funciona a propriedade rural? Vamos lá. Aqui é um barracão onde a gente tem um cultivo de cogumelo e é onde eu tenho minha câmara fria, onde eu processo ele. Os cogumelos do Sr. Valdemir são ensacados com compostos orgânicos e preservados na estufa até se desenvolverem. Só depois é que são separados e limpos. Qual que é a sua produção mensal, digamos assim? Aqui, aproximadamente, mês, dá umas 4, 5 toneladas mês. Quantas pessoas trabalham? Uma unidade dessa que produz esse pouca volume? gente. Aqui nós temos 5 pessoas trabalhando. 5 pessoas. Agora, vamos falar das plantas do Sr. Valdemir. Uma pessoa que vem aqui e não conheça um tipo de produção, por exemplo, de plantas ornamentais, vai olhar e não vai enxergar isso como uma roça. Porque não vai enxergar que aqui tudo é plantado. Tudo aqui é plantado, né? Ele está em plantado. Então também é interessante mostrar isso numa imagem, né? A ideia de roça que a gente tem é daquele quadrado plantado, em que a gente olha e sabe que é uma roça, tudo igual, né? Mas alguns tipos de cultivo, eles são feitos de jeito que quase não se parecem com isso. Quando que é o ponto exato de extração? Isso aí é de acordo com o cliente. Tem cliente que quer uma planta já formada, ele não quer esperar 5, 6 anos para ver a planta nascer. Ele não importa, vamos dizer, com valor. Né? Então uma planta dessa ela tem 8, 9 anos. Ele não vai esperar 8, 9 anos para botar uma mudinha e esperar 8, 9 anos para ver ela ficar desse tamanho. Então ele já quer assim, grande. Então você pode tirar assim. Eu tiro essa planta aí até com 8 metros, 10 metros de altura. E no meio do caminho tinha uma mata preservada. Mais uma vez, o meio ambiente entra no assunto, indissociável do espaço rural. E aqui, se você observar, aqui tem uma área de proteção, foi deixado para isso. Então, há 20 anos atrás, nós já tínhamos consciência de ter a área preservada. Então, nós não mexemos aqui nessa área. A mata ficou a mata natural, proteger, entendeu? Então, nós temos uma faixa aqui no sítio aqui, onde tem os animais, aí agora vem bastante... As propriedades mais antigas, elas tinham uma preocupação ambiental, já porque reconhecia o próprio recurso. E se você for ver a nascente que nós temos aqui atrás, embaixo, ela está totalmente protegida, a nascente. Então a água vem, ela cai naquele lago da frente ali, daquele no outro, e vai indo, vai enchendo, né? Até ir para a represa. Parte da propriedade do seu Ferrinho foi desapropriada pelo Estado para a construção do trecho sul do Rodoanel, construído em torno da metrópole para interligar as principais rodovias de acesso a São Paulo. Essa obra, para ser construída, ela teve que pagar um tributo. Como ela impactou muito a região, o governo do Estado teve que fazer uma compensação ambiental, que é dar algum recurso para que essa área que foi perdida por desmatamento seja recuperada em outro lugar. E a Prefeitura do município de São Paulo escolheu, como compensação, criar 4 novos parques, que não são parques urbanos, mas são unidades de conservação de proteção integral, aqui na região. A tarde cai e nossa visita vai chegando ao fim. A APA Bororé foi um prato cheio para a geografia. Falamos do espaço produzido pela natureza, do espaço produzido pelo homem e até de felicidade. Por que não? Aqui é um paraíso, sim, um pedacinho do céu que Deus deixou para nós. Viver aqui é muito bom.